Vamos abrir o hino. Deixa eu ver o louvor. Deixa eu louvar o hino. Número 11. Ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Abraão louvai. Junto com a Elaine aí, viu? Os dois juntos aí, ó. É o número 11, Elaine. Amém? Vamos lá. Ao Deus de Abraão louvai, Supremo Criador, eterno Deus bondoso, Pai e Rei, Senhor. O grande Deus eu sou, céu, terra e mar formou. Meu ser também dará louvor ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão louvai, eterno benfeitor. O povo seu um dia vai falar de amor. O mundo viu deixe seu gozo e seu prazer. E filho então de Deus serei até morrer. Ao Deus de Abraão louvai, os anjos dão louvor, e vós também louvores dai ao Deus de amor. Ao Deus de Abraão e meu, no além irei louvar. Eternamente eu louvarei ao Deus sem par. Amém. Vamos. Número 18. Podem cantar aqui. Só pegar aqui o meu. Podem começar a cantar. Vou pegar aqui a lição. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, Santo,
antes de criares todo o céu e a terra, eras de sempre, hás de ser, Senhor. Bem, vamos ver aqui hoje é sexta-feira, né? Aqui na lição, vamos fazer aqui o estudo adicional, né? A gente vai abrir a palavra de Deus, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, livro do Apocalipse, no capítulo 14, no verso 1. Apocalipse, capítulo 14, versos 1 a 5. Apocalipse 14, verso 1 a 5, né? Quem vai ler? Pode ler, pode começar a ler. Lê em voz alta, em bom tom, né? 1 a 5. Lê em voz alta, viu? Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de aspistas. Deixa a Laine ler o verso 3 e 4. Laine. Deixa a Laine ler o verso 3 e 4. Laine, lê Apocalipse 14. Pode ler mais alto, Laine. E ninguém pode aprender o cântico, senão 144.000. Pronto, tá bom. Vamos ler o verso 4. Apocalipse 14, 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram contados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém. E aí o verso 5 diz, né? E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então aqui nós temos a descrição dos 144.000 sobre o Monte Sião. Aqui no estudo adicional, a Assembleia do Senhor diz o seguinte para nós, que todo o que alega crer que o Senhor virá em breve, examine as Escrituras como nunca, pois Satanás está determinado a tentar todos os artifícios possíveis para manter as pessoas na escuridão e cegar a mente para os perigos dos tempos em que vivemos. Então é interessante que a Assembleia do Senhor diz, né, que Satanás está tentando a cada instante nos tirar da presença de Deus, tentando enfiar nas nossas mentes coisas que não estão na palavra de Deus, mentiras misturadas com verdade. Ela diz, né, todo que alega crê que o Senhor virá. Todos nós que estamos aqui, nós cremos que breve Jesus voltará. E aqui ela diz que esses que estão aguardando a vinda de Jesus, ela fala que tem que examinar as Escrituras como nunca antes. Nós precisamos examinar a palavra de Deus como nunca antes. Muitos estão tirando apenas 15 minutos, no máximo 30 minutos, e ainda não é um estudo de qualidade. Nós precisamos tirar um tempo de qualidade para a gente se relacionar com o nosso Deus através da oração e do estudo da palavra e também do testemunho. E aqui ela diz que essas pessoas que não se aprofundam verdadeiramente na palavra de Deus, olha o que ela diz, Satanás está determinado a tentar todos os artifícios possíveis para manter as pessoas na escuridão. Esse é o dever do inimigo, meus amigos, nos manter na escuridão e cegar a mente para quê? Para os perigos dos tempos em que vivemos. Nós estamos bem próximo da volta de Jesus. Então é o objetivo de Satanás tirar o foco da verdade de cada um de nós e nos colocar sobre tradições humanas. E ela continua dizendo assim, que todo crente tome a Bíblia com fervorosa oração. Precisamos orar, meus amigos, para que seja iluminado pelo Espírito Santo quanto ao que é a verdade.
E o que é a verdade? Você que está em casa, você sabe o que é a verdade? Interessante que lá no santuário da terra havia 3 portas. A primeira porta se chamava o caminho. A segunda porta era a verdade. E a terceira porta era a porta que dava acesso ali ao lugar santíssimo, era chamada a porta da vida. Na porta que era chamada a verdade, tinha 5 colunas. As 5 colunas da verdade. E sabe o que é mais interessante? Quando vamos para a palavra de Deus, nós encontramos 5 colunas da verdade. Em Jeremias capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz ali, fala da primeira coluna da verdade. Ali diz assim: e o Senhor Deus é a verdade. A primeira coluna da verdade é Deus o Pai. Quando vamos para João 14,6, nós encontramos ali a segunda coluna da verdade. A Bíblia nos diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a segunda coluna da verdade. Quando vamos para o livro de João 14, na verdade lá 1 João, lá nas cartinhas de João, 1 João 5,6, a Bíblia fala que o Espírito, ele é a verdade, o Espírito Santo. Quando vamos para João 17, nós encontramos agora a quarta coluna da verdade. Jesus fala assim para nós, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Já andamos aqui com outras colunas? 4 colunas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E a quinta coluna, interessante que está lá em Salmo 119, verso 142 e o verso 172. A Bíblia diz assim, né? E o verso 151 também. Ora, todos os teus mandamentos são a verdade. Então, quais são as 5 colunas da verdade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos de Deus. Então, isso é a verdade. Hoje as igrejas até pregam, né? Fingem pregar a verdade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Bíblia, mas quando chega nos 10 mandamentos, aí eles pisam na lei de Deus. Eles pisam nos mandamentos de Deus. E o mandamento que eles vão pisar, meus amigos, é o maior mandamento dos 10, é o mais importante dos 10. É o selo do Deus vivo. E é aquele mandamento que vai dar sentido aos outros mandamentos. E ela diz o seguinte, ela fala assim, né? O Espírito Santo é aquele que nos dá o entendimento da verdade para que conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Decepcione o inimigo procurando a verdade como se procuram tesouros escondidos. Então nós precisamos decepcionar, meus amigos, o inimigo procurando a verdade como quem procura um tesouro escondido. Ou seja, precisamos cavar profundamente. Não podemos ser um leitor superficial, mas precisamos ser um leitor diferenciado. Nós não podemos apenas ler este livro, nós precisamos esquadrinhar a palavra de Deus, né? Como diz o profeta Daniel, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o que? Os filhos de Deus o esquadrinharão e o saber do teu livro se multiplicará, como diz Daniel 12:4. E aqui diz assim, decepcione o inimigo procurando a verdade como se procuram tesouros escondidos. Agora é a hora da aprovação, o alto clamor do terceiro anjo. Quem é o terceiro anjo? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O alto clamor é a pregação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Depois se abra na sua casa aí, Apocalipse 14, 6 a 12. Leia lá as 3 mensagens angélicas. E aqui diz o seguinte, o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Este é o começo da luz do anjo, cuja glória iluminará a terra. Em 1844, quando a Igreja Adventista surgiu ali como um movimento profético, ela surgiu para iluminar o mundo, para reivindicar a lei de Deus, enquanto o mundo cristão aí, meus amigos, estava declarando a lei de Deus nula, abolida. E isso é o que nós vemos hoje, né? Nós vemos as igrejas pisando na lei de Deus. Mas qual é o papel da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual é o papel do terceiro anjo? O papel do terceiro anjo é pregar as 3 mensagens angélicas, as mensagens assinaladoras, e para que todo aquele que ouvir esta mensagem tome uma decisão.
ou ao lado de Deus ou ao lado do diabo. No tempo do fim só haverá dois grupos, aqueles que estarão selados com o selo de Deus e do lado esquerdo aqueles que estarão selados com o sinal da besta. Do lado direito, depois que a lei dominical sair, nós teremos aqui 144 mil do lado direito e do lado esquerdo vamos ter mais ou menos aí 8 bilhões ou quase 9 bilhões de pessoas. Mas no momento da volta de Jesus, só haverá apenas 144 mil salvos vivos e do lado esquerdo vai ter mais ou menos agora 5 bilhões. E ainda vai contar com a grande multidão. Não, a grande multidão está dormindo no pó da terra nesse momento. Viu? A grande multidão a qual ninguém pode contar, nesse momento não existe mais nenhum. Lembre-se, a grande multidão é os salvos, os redimidos de todas as eras, desde Adão até o último salvo vivo, né? Então, já está dormindo no pó da terra, certo? E aqui diz o seguinte, olha o que ela fala mais. Agora é a hora da aprovação, né? Estamos chegando nesse momento. O alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Este é o começo da luz do anjo, cuja glória iluminará a terra. Então, este anjo começou a iluminar desde 1844. Os irmãos adventistas, o movimento profético, têm pregado a verdade de Deus. Após receber a chuva serôdia, aí a gente vai concluir essa obra, né? Que a gente já começou. O Espírito Santo já começou por meio dos seus filhos, a iluminar toda a terra com a glória do Senhor. Então, quando chegar na lei dominical, isso vai se cumprir de uma extensão muito maior. Então, neste momento, o Evangelho de Deus será pregado para toda criatura, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E aqui ela diz mais o seguinte, é a tarefa de todo aquele a quem a mensagem de advertência... Deixa eu ver, peraí, não, ela está falando o seguinte aqui, peraí, só o verso... Não, ela diz assim, ó, este é o começo da luz do anjo, cuja glória iluminará a terra. É a tarefa de todo aquele a quem a mensagem de advertência chegou a exaltar Jesus, apresentando ao mundo revelado em tipos, sombreado em símbolos. Ela está falando aqui do santuário da terra, e era um tipo do santuário celestial. O santuário celestial é o antítipo. O que é tipo, papai? Tipo aqui é um modelo. Ou seja, para a gente entender o santuário celestial, nós precisamos recorrer ao santuário da terra. Então, tudo o que acontecia no santuário terrestre era apenas uma sombra, uma parábola de coisas que deveriam ainda acontecer no futuro. Certo? Por isso que ela está mencionando aqui os símbolos. E ela diz, ó, manifestado nas revelações dos profetas, desvendado nas lições dadas aos seus discípulos e nos maravilhosos milagres realizados em favor dos filhos dos homens. Então, todo o santuário se cumpre na vida de Jesus e no seu ministério no santuário celestial. Examine as Escrituras, precisamos examinar as Escrituras, pois elas testificam dele. Toda a palavra de Deus, meus irmãos, toda a palavra de Deus, ela aponta para Jesus. Então, vamos aqui, já está finalizando. Ela diz mais aqui, né? Se você quiser resistir no tempo de angústia, você deve conhecer a Cristo e se apropriar da dádiva de sua justiça. Então, se a gente quiser ficar firme no momento do tempo de angústia, quando a lei dominical sair, nós precisamos, meus amados, se apossar da justiça de Cristo. Também precisamos da vida de santificação. Aqui diz assim, ó, que ele imputa ao pecador arrependido. Somos salvos unicamente pela graça. Ninguém é salvo por algo que tenha feito, mas unicamente pelo que Jesus fez por nós. A sabedoria humana não servirá para elaborar um plano de salvação. A filosofia humana é vã. Ela é vã. Os resultados das mais elevadas capacidades do ser humano são inúteis. São muito aquém do grande plano do Mestre Divino. Nenhuma glória deve redundar para o homem. Gente, nós não temos glória nenhuma. Viu, Elaine, Luísa, Robélia? Nós somos meros mortais. Nós não temos, meus amados, glória em nós. Nós temos que se humilhar na presença de Deus. Como João Batista, que era um reformador, ele disse assim uma frase muito icônica, que para mim é a frase mais importante da Bíblia, que ele diz assim, mais importa que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. E é por causa disso que ele se tornou o maior homem nascido de mulher que já viveu sobre a face da terra.
Não houve nenhum homem maior do que João Batista. Por quê? Porque ele se humilhou sobremaneira. Quanto mais nós se humilharmos, mais nós seremos exaltados pela glória de Jesus. E aqui diz, toda contribuição e glórias humanas são pó, meus amigos, pois a verdade como é em Jesus é o único meio disponível para a salvação do ser humano. Este tem o privilégio de se conectar com Cristo, e então o divino humano se combina. Tá vendo? Então o auxílio do poder divino será dado a nós por meio do Santo Espírito, que também foi por meio da cruz de Cristo. Jesus morre, todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador de suas vidas, Jesus transforma, purifica, para que receba o Santo Espírito. E ao receber o Santo Espírito, nós começaremos a produzir os frutos dignos de arrependimento. E aqui diz mais, nessa união está a única esperança do ser humano, né? Que é o auxílio do poder do Espírito Santo. Que diz assim, né? Pois é quando o Espírito de Deus toca o coração que suas virtudes ganham vida e o homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. As velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. A partir de então, vamos viver uma vida de santificação. E ela diz mais, ele foi manifestado para trazer a luz da vida e a imortalidade. Ele diz as palavras que eu lhes tenho falado, são espírito e são vida. O salmista declara, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Isso aqui, meus amados, é os 10 mandamentos de Deus, é a palavra de Deus. Isso foi escrito no The Sign of the Times, 12 de dezembro de 1895. O caráter da lei revelado na vida de Cristo. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Que o seu caráter seja revelado na vida de cada um de nós. Gálatas 2:20, Paulo nos declara e nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora a gente vai fazer aqui a nossa oração. Você também que está em casa, também se você puder se ajoelhar, ore pedindo força ao Deus do céu para que mais uma vez, Deus nos dê força durante essa sexta-feira para que a gente possa, meus amados, continuar firme na caminhada, certo? Pedindo sempre o auxílio do poder do Espírito Santo. Vamos orar aqui? Vamos se ajoelhar aqui no cantinho mesmo. Vamos orar. Quem gostaria de fazer a oração final? Vamos lá, vamos orar. Pode orar. Muito obrigado pelos livros e palavra. Muito obrigado pelo pão espiritual, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nos ajuda a sobreviver certinho, nos ajuda a lutar contra ti. Todo tipo de luz poder do Espírito Santo. Usa a força para vencer as tentações do dia a dia e nós possamos servir a ti verdadeiramente. Abençoe os vizinhos, abençoe esta comunidade do Jaratá, abençoe esta comunidade do José Mendes, abençoe os irmãos da igreja. Amém, né? Vamos lá, né? Levantar as mãozinhas. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós e que todos possam dizer amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor.